Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O Nascimento de Jesus. Dentro deste tema, nós vamos estudar sobre 4 assuntos, e o primeiro deles será o nascimento de Jesus no contexto profético. Em segundo lugar, vamos estudar sobre o anúncio do nascimento de Jesus. E em terceiro lugar, vamos estudar sobre o nascimento de Jesus e os camponeses. E fechando a nossa aula, nós vamos falar sobre o nascimento de Jesus e o judaísmo. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, o nascimento de Jesus no contexto profético. Antes de tratarmos das profecias propriamente ditas sobre o nascimento de Jesus e a vinda do Salvador e Senhor da humanidade ao planeta Terra, vamos tecer importantes comentários sobre a pré-existência de Jesus Cristo com o Pai através da eternidade, tipificando-o como um ser autoexistente e que não foi criado. Em nosso primeiro comentário, podemos afirmar que Jesus Cristo não tem princípio de dias e nem fim de existência. Portanto, sempre será eternamente o mesmo. É o que nós podemos ler na carta aos Hebreus, capítulo de número 7, versículos 1 a 3. Carta aos Hebreus, capítulo de número 7, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo, primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Portanto, aqui há uma alusão a Melquisedeque como um tipo de Cristo, ou seja, o próprio Cristo, que não tem princípio de dias, nem fim de existência, e é o nosso sumo sacerdote perpetuamente. Em Hebreus capítulo 13, versículo 8, temos também uma alusão direta de que Jesus, ele é eterno. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz assim: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Portanto, estes dois textos bíblicos nos dão a confirmação de que Jesus Cristo, ele não tem princípios de dias e nem fim de existência. Como segundo comentário, indubitavelmente podemos dizer que Jesus Cristo já existia antes da fundação do mundo. Ele já existia antes de Abraão e de todas as coisas criadas, sendo as suas atividades também eternas. É o que nós podemos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, em seu capítulo 1, versículos 1 a 3, que diz assim, João, capítulo 1, versículos 1 a 3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Portanto, indicando aqui a encarnação do Verbo desde o princípio.
Também em João, capítulo 8, versículo 58, nós podemos ler o seguinte: respondeu-lhes Jesus: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus afirma a sua autoexistência, a sua pré-existência. Em João, também, capítulo de número 17, versículos 1 a 5, João 17, 1 a 5, também fala da pré-existência de Jesus, agora aqui na oração sacerdotal do Senhor. Diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica ao teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe destes. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorificarei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Portanto, aqui na própria oração do Senhor, o Senhor no versículo 5 fala: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Ou seja, antes da fundação do mundo, Jesus já existia. Na primeira carta de Pedro, em seu capítulo de número 1, versículos 17 a 21, temos a seguinte passagem bíblica. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus. Portanto, nestes quatro textos lidos, nós temos aqui a prova cabal da autoexistência, da pré-existência do Senhor antes da fundação do mundo. Vamos agora falar sobre as profecias do nascimento de Jesus no Antigo Testamento. E como profecia, nós vamos falar sobre a humanidade de Jesus, onde foi profetizado que Jesus viria a este planeta em carne, ou seja, em forma corpórea, semelhante ao homem. Diz assim a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Gênesis, já no primeiro livro da Bíblia, foi profetizado a vinda do Senhor. Gênesis 3, capítulo 14, versículo 14 e 15 diz assim: então o Senhor Deus disse à serpente: visto que isto fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Portanto, aqui no versículo 15, há uma alusão direta à vinda do Senhor, ou seja, o descendente da mulher,
no caso, o Senhor Jesus, descendente de uma virgem. Em Isaías capítulo 9, versículo de número 6 e 7, nós também temos um registro sobre a humanidade de Jesus. Diz assim a palavra: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, a vinda do Senhor Jesus se daria em forma corpórea, revelando a sua humanidade, o homem perfeito, e também se revelaria como um Deus forte para lutar e vencer as hostes malignas, firmando então o juízo e a justiça de Deus. Em segundo lugar, como profecias do nascimento de Jesus no Antigo Testamento, há também um indicativo de que o Senhor Jesus nasceria de uma virgem e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Ainda no livro de Isaías, capítulo de número 7, versículos 13 e 14, diz assim a palavra do Senhor: então disse o profeta: ouvi agora, ó casa de Davi, acaso já não vos basta fatigardes os homens, mais ainda fatigardes também ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Portanto, aqui há a profecia do nascimento de Jesus através de uma virgem, e o nome do Salvador seria Emanuel, não no sentido nominal, mas no sentido de significado, de que Deus estará conosco, ou estaria conosco, e nasceria de uma virgem. Portanto, quando o profeta Isaías profetizou o nome do menino de Emanuel, não foi propriamente o nome em si a ser dado, registrado ao Senhor, mas o significado, significando então que Deus estaria conosco, estaria entre nós, na forma de um homem. Ainda dentro destas profecias do nascimento de Jesus no Antigo Testamento, há também profecias relacionadas ao indicativo da nacionalidade, tribo e linhagem de Jesus. O Senhor Jesus teria a sua nacionalidade judaica confirmada na descendência de Abraão, de Isaque e Israel, da tribo de Judá e da linhagem de Jessé, pai do rei Davi. Vamos observar em Gênesis, capítulo de número 22, do versículo 15 a 19, esta indicação. Diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 22, 15 a 19. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz.
Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Beceba, onde fixou residência. Portanto, aqui o Senhor Deus provê, no caso aqui, uma ovelha no lugar do filho de Abraão, Isaque, que estava sendo imolado, e neste contexto o Senhor demonstra que através da descendência de Abraão ele iria prover um sacrifício para salvar a humanidade, no caso o Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus vem então da descendência de Abraão. Portanto, a nacionalidade do Senhor seria a judaica. A tribo seria de Judá. Em Gênesis 49:10 diz que Jesus viria da tribo de Judá. Gênesis 49:10 diz assim a palavra do Senhor: o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Indicando aqui, no caso, o cetro, o poder, a autoridade, que viria da tribo de Judá. E se observarmos a genealogia de Jesus, também dita por Lucas, ou registrada por Lucas, no Evangelho segundo Lucas, veremos que a linhagem de Jesus realmente é da tribo de Judá e do rei Davi. Lá em Isaías, capítulo de número 11, vamos agora para Isaías, capítulo de número 11, versículos 1 a 5, vai falar exatamente isso. Esta profecia: do tronco de Jessé sairá um rebento, e de suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. Portanto, aqui há também um registro bem tácito, bem explícito de que o Senhor Jesus, na sua linhagem, viria do tronco de Jessé, pai do rei Davi. Ainda como profecias do nascimento de Jesus no Antigo Testamento, a Bíblia também indica o lugar de nascimento de Jesus. A Bíblia Sagrada aponta Belém, cidade onde o rei Davi nasceu, como a cidade que daria ao mundo o seu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E agora nós vamos contemplar essa profecia através de Miqueias, em seu capítulo 5, versículo 2, que diz assim: e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, aqui a indicação de Belém como a cidade onde nasceria o Senhor Jesus. E por último, nós vamos falar sobre a data do nascimento de Jesus. Então, dentro das profecias do nascimento de Jesus no Antigo Testamento, nós temos registros relacionados, em primeiro lugar, à humanidade de Jesus. Em segundo, que ele nasceria de uma virgem e o seu nome seria Emanuel, Deus conosco. Em terceiro, a sua nacionalidade, tribo e linhagem. E em quarto lugar, o lugar de nascimento de Jesus.
Quanto à data do nascimento de Jesus, Dionísio, um monge comissionado pelo Papa no século VI, estabeleceu um calendário com todos os acontecimentos históricos datados a partir do nascimento de Jesus. Na época do nascimento de Jesus, o Império Romano ele dominava Israel. E o calendário romano adotado pelas nações tinha um ano de número 1 como o ano da fundação de Roma. Estudos atuais constataram que Herodes morreu em 750 Anno Urbis e Dionísio fixaram a data de nascimento de Jesus em 754, portanto, 4 anos depois da morte de Herodes, o que contradiz os relatos bíblicos. Logo, acredita-se que Cristo, na realidade, ele nasceu entre 4 ou 5 antes de Cristo do nosso calendário atual, antes da data do nosso calendário. Isto é, Jesus nasceu em 749 ou 750 Anno Urbis no calendário romano. Portanto, aqui, a título de informação, o nascimento de Cristo hoje acredita-se que foi entre 4 ou 5 antes de Cristo no nosso calendário. Vamos falar agora sobre o item 2 da lição, que trata do anúncio do nascimento de Jesus. Os eventos ocorridos antes do nascimento de Jesus foram anúncios. E o primeiro deles foi quando o anjo Gabriel apareceu a Zacarias e anunciou o nascimento de João Batista. O anjo Gabriel ele anuncia ao sacerdote Zacarias, no interior do templo, que Isabel, mulher de Zacarias, daria à luz ao profeta João Batista, predecessor de Jesus, que anunciaria ao povo a vinda do Messias, o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer uma leitura no Evangelho segundo Lucas, em seu capítulo de número 1, do versículo 5 até o 25, onde nós vamos então observar o registro desta anunciação. Diz assim a palavra do Senhor. Lucas 1, 5 a 25. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe, por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante este tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora, orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditastes nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão.
O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tiveram uma visão no santuário, e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Portanto, o anúncio aqui de que, através do anjo, de que Isabel ficaria grávida de um menino que se chamaria João Batista, que prepararia, anunciaria a vinda do Messias. Ainda dentro do aspecto da anunciação, o anjo Gabriel aparece também à Virgem Maria e anuncia o nascimento de Jesus. É o que nós podemos contemplar em Lucas capítulo 1, versículo 26 até o 38. Diz assim a palavra do Senhor: no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: como será isto? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente, concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Portanto, aqui o predito do nascimento de Jesus através do anjo Gabriel a uma virgem. Então o anjo Gabriel anuncia a Maria que ela foi a bem-aventurada, escolhida para ser mãe do Filho de Deus, onde em seu ventre seria concebido pelo Espírito Santo, Filho do Altíssimo, que se chamaria Jesus, o Salvador da humanidade, e que ele reinaria a partir do trono de Davi para sempre. A ela também foi anunciada a gravidez de Isabel, e Maria, como exemplo de serva fiel, se prontificou a realizar a vontade do Senhor. Ainda dentro deste aspecto de anunciação, antes do nascimento de Jesus, um anjo então aparece a José, marido de Maria, e anuncia o nascimento de Jesus. Um anjo aparece a José e anuncia que Maria daria à luz ao filho, concebido em seu ventre pelo Espírito Santo, e que este deveria ser chamado de Jesus, porque ele salvaria o seu povo de seus pecados. O anjo adverte a José para receber Maria, pois ela era pura e fiel ao Senhor. É o que nós podemos ler no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 1, versículo 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. Mateus, capítulo 1, versículos 18 a 25. Ora,
O nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Portanto, aqui há também um anúncio a José, marido de Maria, sobre o nascimento de Jesus, para que ele tomasse conhecimento que aquilo ali era uma realização do Espírito Santo e que ele não deixasse Maria secretamente, porque ela era uma mulher bem-aventurada, pura e fiel ao Senhor. Fechando este ciclo de anunciação, Maria faz então uma visita a Isabel. Maria visita Isabel e, ao saudá-la, a criança que estava no ventre de Isabel, no caso João Batista, exulta de alegria, confirmando a presença do Salvador naquela casa. O Senhor Jesus, no caso, no ventre de Maria, que muito agradecida, entoa um cântico de gratidão ao Senhor. Nós podemos fazer uma leitura em Lucas, versículo 1. Aliás, capítulo 1, do versículo 39 ao 56, sobre esta visita de Maria a Isabel. Diz assim: naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo e exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Pois logo que me chegou aos ouvidos a voz da tua saudação, a criança estremeceu de alegria dentro de mim. Bem-aventurada a que creu, porque serão cumpridas as palavras que lhe foram ditas da parte do Senhor. E aí Maria entoa o cântico, dizendo: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da tua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu como seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Derribou seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casar. Portanto, aí a gente fecha, dando ainda continuidade a essa anunciação, o evento seguinte é o nascimento de João Batista e o cântico de Zacarias, né? Então nasce João Batista e Zacarias sai da sua mudez por obra de Deus e com alegria confirma o nome do menino como João, segundo o anúncio do anjo Gabriel,
E Zacarias, com o coração cheio do Espírito Santo e de alegria, entoa também um cântico ao Senhor, em agradecimento a esta tão grande bênção. Então, diz assim a palavra do Senhor sobre o nascimento de João Batista. A Isabel cumpriu-se o tempo de dar à luz e teve um filho. Ouviram seus vizinhos e parentes que o Senhor usara de grande misericórdia para com ela e participaram do seu regozijo. Sucedeu que no 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. De modo nenhum, respondeu sua mãe, pelo contrário, ele deve ser chamado João. Disseram-lhe, ninguém há na tua parentela que tenha este nome. E perguntaram por acenos ao pai do menino que nome queria que lhe dessem. Então, pedindo ele uma tabuinha, escreveu, João é o seu nome. E todos se admiraram. Imediatamente a boca se lhe abriu e desimpedida a língua falava louvando a Deus. Sucedeu que todos os seus vizinhos ficaram possuídos de temor e por toda a região montanhosa da Judéia foram divulgadas estas coisas. Todos os que a ouviram guardavam-nos o coração, dizendo, que virá a ser, pois, este menino? E a mão do Senhor estava com ele. Na sequência, Zacarias entoa então um cântico de gratidão a Deus, encerrando então estes acontecimentos ocorridos antes do nascimento de Jesus. Recapitulando, primeiro, o anúncio do anjo Gabriel a Zacarias sobre o nascimento de João Batista, dizendo que a sua mulher Isabel ficaria grávida. O anúncio do anjo Gabriel à Virgem Maria, anunciando o nascimento de Jesus. O anúncio de um anjo a José sobre o nascimento de Jesus. A visita de Maria a Isabel, e aí há um regozijo de João Batista ainda no ventre de sua mãe, Isabel, e fechando estes eventos, o nascimento de João Batista. Vamos agora para o item 3 da lição, falar sobre o nascimento de Jesus e os camponeses. Então vamos iniciar pelo primeiro aspecto, pelo primeiro evento, que foi o próprio nascimento de Jesus. O evangelista Lucas narra com argumentos históricos e espirituais o nascimento do Salvador Jesus Cristo na cidade de Belém, dando início ao plano de salvação da humanidade com a vinda do Senhor Jesus entre os homens como homem perfeito. É o que está em Lucas, capítulo 2, versículos 1 a 7. Diz assim, naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Portanto, aqui é um relato do nascimento do Senhor Jesus. Em segundo lugar, dentro deste episódio, após o nascimento de Jesus, há a visita do local de nascimento, onde o Senhor nasceu, na cidade de Belém, numa manjedoura, uma visita dos anjos, dos pastores e dos magos para adorar ao Senhor Jesus, tipificando aí todas as classes sociais, tanto no sentido terreno, como também os anjos, que foram até o local adorar o Senhor. O nascimento do Senhor Jesus se consolidou no fato mais marcante da humanidade,
dividindo a história humanística no antes e depois de Jesus. Como o nascimento de Jesus na pequena cidade de Belém anuncia a vinda do Messias para a salvação de todos os homens, simbolicamente, todas as classes sociais da época, representadas pelos pastores, os servos, e pelos reis magos, os nobres, se fizeram presentes no local de nascimento, defronte à manjedoura, para adorá-lo, além da grande milícia de anjos, louvando a Deus, ratificando a presença do Salvador e Senhor Jesus na terra. É o que diz Lucas capítulo 2, versículos 8 a 20. Diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe fora anunciado. Portanto, aqui os anjos e os pastores adoraram ao menino Jesus. Mas também nós temos em Mateus, capítulo de número 2, versículos 1 a 12, uma referência à adoração. Mateus, capítulo 12, versículos 1 a 12, uma referência da visita dos magos, chamados reis magos, representando então a nobreza. Diz assim a palavra do Senhor: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque a ti sairá o guia que há de apacentar ao meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando-os a Belém, disse-lhes: ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos, em som, para não voltarem à presença de Herodes. Regressaram, então, por outro caminho à sua terra. Portanto, aqui, a visita dos anjos, pastores e dos magos ao Senhor Jesus
para adorar o Senhor e Salvador. Em terceiro lugar, após estes dois episódios, do nascimento e da adoração dos anjos, pastores e reis magos, há a circuncisão de Jesus e a sua apresentação no templo, conforme a lei de Moisés prescrevia. Jesus foi circuncidado ao 8º dia e apresentado no templo, em consagração de sua primogenitura, e oferecido então também o sacrifício. É o que está em Lucas, capítulo de número 2, versículos do 21 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor. Contemplados 8 dias para ser circuncidado, o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo, antes de ser concebido. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos. Após a circuncisão e a apresentação de Jesus no templo, houve então o cântico de Simeão e a profecia de Ana sobre o Salvador. O Espírito Santo revelara a Simeão que este não morreria sem antes contemplar visualmente o Cristo, o Salvador, sendo a promessa confirmada, onde Simeão pôde ver Jesus e entoou um cântico, exaltando Jesus. Ao mesmo tempo, uma mulher viúva de 84 anos profetizava a respeito do menino a todos que esperavam a redenção de Jerusalém. Na sequência, vamos ler ainda em Lucas, no capítulo 2, versículos 25 ao 38, estes dois episódios do cântico de Simeão e da palavra da profetisa Ana. Diz assim a palavra do Senhor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, ao qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estava o pai e a mãe do menino admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino será destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dias em jejuns e orações, e chegando naquela hora dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Passemos então agora, depois desses 4 episódios com relação ao nascimento de Jesus, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo em Belém, a visita dos anjos, pastores e dos magos ao Senhor Jesus para adorá-lo, a circuncisão de Jesus e sua apresentação no templo, o cântico de Simeão e a profecia de Ana. Então, vamos falar agora no item 4 da lição, fechando a nossa aula, sobre o nascimento de Jesus e o judaísmo. Homens piedosos reconhecem Cristo como a promessa messiânica, tais como os pastores, os reis magos, Simeão,
a profetisa Ana, Zacarias, Isabel, João Batista e outros. Homens ímpios, movidos pelos seus interesses pessoais de poder, domínio, riquezas, não reconheceram Jesus como o Messias, tais como Herodes, Anás, Caifás, os fariseus, os sacerdotes judaicos e outros. Jesus ele cumpriu toda a lei do judaísmo, pelo fato de não ter pecado, não sendo o cristianismo uma derivação do judaísmo, mas a ratificação e consumação das promessas contidas na lei, nos salmos e nos profetas. Vamos fazer uma leitura em Mateus, capítulo de número 5, versículos 17 a 20, onde Jesus afirma categoricamente que ele veio para cumprir a lei. Diz assim a palavra do Senhor: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, eu vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um tio ou um i jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar uns destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Em Lucas, capítulo de número 24, versículos 44 a 49, nós também vamos observar que Jesus dá uma explicação das Escrituras falando sobre a sua missão. Diz assim: a seguir Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei. Estando ainda convosco, importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Portanto, Jesus aqui explica as Escrituras, dizendo que tudo que está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos, se referia exatamente a ele, onde ele viria, morreria na cruz como sacrifício para a remissão dos pecados de todos os homens. Concluindo a nossa aula de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, nos apresenta de forma detalhada Cristo, o homem perfeito, explicitando seu nascimento como o início histórico e espiritual da presença do Salvador em carne entre nós. Isto para a consumação do plano redentor de Deus para o pecado ou os pecados dos homens. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.